Olá, muito boa noite, espero que você esteja bem. Começamos mais um programa Pílulas Teológicas. Hoje, por problema técnico, a gente está voltando aqui para o nosso canal de origem. É sempre bom estar por aqui. Muito obrigado a você que está aqui com a gente. E eu quero chamar para me ajudar nesse programa e para liderá-lo e para poder mandar aqui a Marcela Larcon. Olá, boa noite, Hugo. Boa noite a todos, todas e todos que estão já aqui, né, acompanhando a gente ao vivo. E também para aquelas e aqueles que vão assistir mais tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Pílulas Teológicas, que agora é transmitido no canal Não é Heresia, mas, como o Hugo disse, hoje temos alguns probleminhas, né, Hugo? Mas tudo é questão de ajuste. Isso aí, Então vamos. Marcela. O Edmilson, bom e velho Edmilson, já está por aqui. Muito obrigado, Edmilson, por sempre nos prestigiar aí. É uma honra para a gente. Quero agradecer mesmo aí. E nós temos hoje, vocês já sabem, ela é de casa. Eu vou apresentá-la até primeiro para que ela dê as boas-vindas e nós temos uma grande surpresa depois dela. Eu vou só deixar a curiosidade aqui. Mas vocês adoram, vocês vivem pedindo, traz a Giovana de novo. Então ela está aqui. Giovana, muito obrigado mais uma vez pelo aceite com um tema desse pertinho do dia de Nossa Senhora Aparecida, né? Muito obrigada, Hugo. Muito obrigada, Marcela, por me receberem aqui de novo. É sempre um prazer enorme estar com vocês. A gente estava até conversando, né, que a última vez que eu estive aqui foi também numa data muito especial, que foi no dia 8 de março. E agora, tão especial quanto também é a véspera da festa da padroeira, Nossa Senhora Aparecida, falando de um tema que é tão importante para mim, para minha pesquisa, mas também para um monte de gente que eu tenho certeza que acompanha o canal, para todo mundo que tem alguma pesquisa, algum aprofundamento em teologia ou em ciência da religião, especialmente em tradições cristãs ou não cristãs também, porque Maria e Nossa Senhora Aparecida é um tema que atravessa muitas questões, né? Não está só dentro do catolicismo. Mas eu estou honrada de estar aqui hoje e estou ansiosa para saber dessas surpresas. Você já viu antes, não vale, né? Já viu, mas você vai prestigiar meu bom e velho amigo Daniel. Daniel é uma figura assim importantíssima para a gente, além de formado em filosofia e teologia, e depois me corrija se eu estiver errado, Daniel, sei que você transita nessas áreas, é um bom cantador, né? E ele acertou o nosso convite para estar aqui, eu estou muito feliz mesmo. Daniel, então gostaria que você se apresentasse, apresente seu trabalho e faça a abertura do programa. É contigo, meu velho. Bom, antes de tudo, né, uma boa noite a todos os internautas, né, que estão aí nos assistindo. Para mim é uma alegria muito grande, né, estar aqui. Eu agradeço muito pelo convite, pela possibilidade de falar sobre o meu trabalho, né. Eu sou ex-metalúrgico, né, no início da minha vida eu fui metalúrgico, né, próximo de São Bernardo, e com 23 anos, assim, eu decidi realmente ser músico, né. Me lasquei, ok. Decidi ser músico, né? E desde então, toquei muito à noite, dei muita aula, enfim, tudo relacionado à música eu acho que eu já fiz, né? E, com um amadurecimento musical, propriamente dito, eu decidi, a partir de mais ou menos 2019 para cá, eu comecei a compor minhas músicas, né? E depois, obviamente, de longas datas ouvindo música popular brasileira, mexendo com cultura, lidando com essa arte que, quando pica a gente, não sai, né? Essa coisa da música. Mesmo então, paralelamente, eu desenvolvi também a minha formação acadêmica, né? Eu me formei em teologia já em 1994, eu me formei em teologia, né? Bacharelado em teologia, tradição protestante, né? Também me formei em todos os níveis de filosofia na USP, né? Eu consegui fazer bacharelado, licenciatura, mestrado e doutorado em filosofia. Estudei um autor, para mim, assim, um dos maiores filósofos do século XX, e, na verdade, na filosofia, a história da filosofia é considerado um dos menores, né? Então, acho que é por isso que ele é bom, né? Que é o Emmanuel Mounier, que é um filósofo que
pensou o conceito de pessoa e o conceito de dignidade humana. Eu estudei tudo isso, né? E o Emmanuel Mounier, ele está na base tanto da pedagogia do Paulo Freire, quanto nos movimentos de formação das comunidades eclesiais de base, né? Então, Emmanuel Mounier está presente aí, sem ninguém saber muito porquê, mas ele está, né? Ele está presente, né? Todas essas mudanças, transformações sociais aí que aconteceram graças a esses movimentos, né? E eu estudei Emmanuel Mounier, fiz doutorado sobre um outro filósofo que é protestante, também muito bom, escreveu muito pouco, mas é de uma intensidade e de uma profundidade impressionante, que é o Pierre Thevenaz, um filósofo suíço de tradição protestante, que também interagia com Emmanuel Mounier na revista Esprit, que era uma revista de resistência intelectual no período entre guerras, quando surgiu, então, o fascismo e o nazismo. Então, estou revivendo tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Eu tinha vivido intelectualmente, né? E agora, hoje, eu passo a viver, vamos dizer, existencialmente, né? Esses momentos terríveis que nós passamos. E, a partir de 2019, eu comecei a compor, e em 2022, 2023, né, no começo de 2023, eu consegui, então, juntamente com o meu parceiro, que é o filósofo, poeta, escritor, também teólogo, Ricardo Quadro Gouveia, nós conseguimos, assim, compor algumas músicas, né? E, assim, expressando justamente essa minha filiação a essa grande tradição da música popular brasileira, que é a bossa nova, o samba jazz, a MPB de resistência, né? Com Taiguara, com tantos Milton Nascimento. Tudo isso que eu ouvi se reproduz nas minhas canções, né? Naquilo que eu compus. E aquela coisa, né? Para falar um pouco sobre o período de hoje, né? Período existencial de hoje, né? A gente vive uma complicação muito grande na vida, né? Há uma complicação, e essa complicação ela é proposital, a gente sabe disso, né? E a gente busca sempre, do ponto de vista da filosofia, a gente tem que buscar o simples, né? Sempre voltar ao simples. Então, uma volta ao simples. Um contato com o simples te renova, refaz você, ajuda você a colocar as perspectivas de forma mais adequada, a volta ao simples, né? Então, pensando nessa volta ao simples, eu compus essa música aqui, que é Casinha da Colina, né? Pensando naquelas Clube da Esquina, pensando em Milton Nascimento, em Johann Sebastian Bach, pensando em tudo isso que vem na minha vida. No horizonte do pôr do sol me avisa que devo voltar pra casinha da colina, cuja chama vai iluminar meu caminho peregrino e encontrar alguém sempre pronto a rir e também prosear. A noitinha quando chega ao alpendre vejo você, é como olhar a estrela mais linda da imensidão, renovar o velho caso banal, ir e ser feliz com o povo é um prazer sem igual. Novo dia amanheceu, fogo aceso para um bom café. Na mesa manteiga e o pão,
repartido em prece nossa fé. Trégua foi-se de roçar meu bornal, em que você pôs com amor o que me evitar as pegadas no caminho e o meguinho para onde voltar. Na serra semente são, espera a chuva para então brotar. Trégua foi-se de roçar meu bornal, em que você pôs com amor o que me evitar. Ah, 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 é isso. Casinha da Colina. Muito legal, muito bom. Muito obrigado, Daniel. Nos presenteou demais essa noite. Já coloquei o link do Spotify ali, pessoal. Quem quiser ouvir as músicas do Daniel, só copiar aí, colar ou no navegador, pelo navegador mesmo, acho que dá para entrar agora no Spotify, ouvir as músicas. Então tá lá, Daniel. Essa música ela não está gravada, ela não consta. É uma composição minha que não está gravada, porque nesse trabalho meu que eu gravei, que são em 2 volumes, né? O volume 1 com 6 músicas em português e uma instrumental, né? E o volume 2 é Play Again, The Beauty of Bossa Nova, que é em inglês, com 7 músicas em inglês, né? Então são 2 volumes, né? São 2 volumes, e essa que eu toquei é inédita. Toquei para vocês aqui, para vocês conhecerem, e o tema é esse, né? Uma volta ao simples, né? Olha que honra. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado. Isso tem muito a ver com a proposta do Pílula, sabia, Daniel? Porque quando nós começamos, desde antes de começar, Marcelo e eu conversávamos muito em trazer as discussões acadêmicas para o povo, né? Trazer essas discussões acadêmicas para a linguagem que o povo entenda, né? E todo mundo que vem aqui é parceiro nisso, né? Então a gente agradece demais aí, viu? Então fica com a gente até a hora que você puder. Depois, se puder tocar outra para a gente vai agradecer muito, mas se não puder também, é uma honra tê-lo aqui com a gente, e com certeza não vai ser o único programa. Claro que se você quiser voltar, você pode voltar a todos os programas, já está bastante convidado aí. Um grande abraço a você. Gente, Marcela, acho que é com você, então. Valeu, muito obrigada, Daniel. Que gostoso te ouvir e conhecer um pouquinho dessa história, né? Mas vamos lá, então. Giovana aqui com a gente hoje. Vocês já lembraram que ela esteve aqui no dia 8 de março. Então, se por um acaso vocês não viram, acho que vale a pena voltar lá e assistir, né, ao nosso bate-papo que teve também com a Giovana, falando sobre Mariologia numa perspectiva feminista. Mas hoje, véspera do dia de Nossa Senhora de Aparecida, a reflexão será sobre as tradições de nós mesmas, Aparecida em perspectiva. Mas antes, vou falar um pouquinho da Giovana. Ela é doutoranda e mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi pesquisadora convidada do Fellowship Program of the Mary Library na Universidade de Dayton, nos Estados Unidos, este ano, 2024, e tem participado de diversos fóruns nacionais e globais, além de programas internacionais de ciência da religião e teologia. Giovana, muito obrigada por aceitar esse convite, e você sabe que a casa é sua, e a gente adora te ouvir falar e aprender muito com você. Então vamos lá. Amanhã, então, vamos comemorar o dia de Nossa Senhora Aparecida, lembrando, né, o Estado é laico e a gente precisa respeitar
todas as manifestações religiosas. Então, para aqueles que vão comemorar, para os devotos de Nossa Senhora Aparecida, aqueles e aquelas, eu me incluo aí, por que essa devoção ela é tão forte e presente na vida das pessoas? Boa noite de novo. Eu tinha esquecido de dizer boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Então, agora sim, boa noite a todas, todos e todos. Eu estava pensando no quão grande é a responsabilidade de estar aqui para falar sobre esse tema na véspera, né? Além de importante, também é uma grande responsabilidade, principalmente porque Nossa Senhora Aparecida não é só um símbolo religioso para os católicos, mas é também um símbolo político. E agora que você mencionou a laicidade do Estado, é também interessante pensar em como que essa ligação se dá, né? Em que tipo de laicidade que a gente tem no nosso país e o que Nossa Senhora Aparecida tem a ver com isso. Então, como você já adiantou mesmo, Marcela, de fato, no Brasil, o que a gente tem é uma laicidade de reconhecimento, que a gente chama, né? Existem vários tipos de laicidade. Na França, por exemplo, a gente tem uma laicidade mais restrita, que proíbe qualquer tipo de manifestação religiosa dentro de espaços públicos. Isso, inclusive, gera diversos conflitos, diversas tensões em alguns momentos. Nos Estados Unidos, a gente tem uma laicidade que reconhece uma religião oficial, mas que tenta conviver harmoniosamente com a diversidade. No Brasil, a gente tem uma laicidade que reconhece que a diversidade religiosa é parte significativa não só da identidade cultural do nosso povo, mas também da identidade política, e essa diversidade é o que forma todas as discussões e é o que está por trás das organizações legislativas, executivas, judiciárias que a gente tem no país. E aí, ter, por exemplo, uma rainha e patrona do Brasil, né, padroeira do Brasil, como Nossa Senhora, é muito significativo dessa laicidade que vem num momento, que foi declarada num momento que era também um momento importante para a política no Brasil. E aí eu vou pegar esse gancho, não era o que eu tinha preparado para começar, isso... a gente começou com essa música linda, com esse trabalho lindo que o Daniel presenteou a gente, sobre esse retorno ao simples. Então hoje, pela primeira vez, eu vou sair do script, assim. E eu acho que esse é também o interessante da gente construir o conhecimento juntos, e conversar mesmo sobre as coisas que eu sei, as coisas que você sabe, as coisas que o Hugo sabe, e a gente ir se complementando e trazendo e conversando com as pessoas que estão nos assistindo e amadurecendo todo esse conhecimento, toda essa teoria acadêmica que às vezes se torna muito, muito densa, e muitas vezes a gente acha dificuldade em traduzi-la de forma simples, né, de forma orgânica, para quem realmente deveria ter acesso a essas tantas produções magníficas que a gente tem. Bom, mas geralmente quando eu falo sobre Nossa Senhora Aparecida em fóruns internacionais, eu sempre tenho que dar um contexto. E aqui eu sinto que eu não preciso dar tantos detalhes sobre esse contexto, mas talvez um ou outro detalhe importante seja significativo. E especificamente sobre a política no Brasil, Nossa Senhora Aparecida se tornou padroeira e rainha num período de passagem do Brasil, monarquia do Brasil Império para o Brasil República. Isso é muito significativo quando a gente nomeia uma rainha do Brasil, e aí, ano seguinte, em 1904, a gente vai ter, de fato, a nomeação como rainha e padroeira, porque, de certa forma, é como se a gente assumisse que a monarquia falhou e que o sistema monárquico já não existe mais enquanto sistema político, mas, por outro lado, a Igreja Católica ainda fazia essa manutenção do seu poder ali dentro de um contexto agora republicano, né? Então foi uma forma bastante interessante que religião e política encontraram de manter os seus acordos ou de renovar esses acordos e relembrá-los, né? Naquele momento. E aí, bom, por que é que Nossa Senhora Aparecida é tão importante, né? Por que é que tantas pessoas, tantas devotas, tantos devotos lotam o Santuário Nacional todos os anos, não só no dia 12 de outubro, mas em todos os meses? Acho que quem já foi ao Santuário de Aparecida percebe que qualquer momento que você chegar por lá, sempre vão ter vários romeiros, várias romeiras, diferentes coisas acontecendo ao mesmo tempo, e sempre cheio de peregrinas e peregrinos para prestarem a sua devoção, a sua homenagem à Nossa Senhora Aparecida. E há vários motivos, eu não acho que haja só uma resposta, né? Mas acho que alguns deles
são principalmente o fato de que Nossa Senhora Aparecida traz ou relembra aspectos de identidade que são bastante importantes para as pessoas em geral, mas também ensina noções de justiça social, por exemplo, porque é muito, principalmente no meio de comunidades, que as devotas e devotos aprendem sobre esperança, sobre a própria realidade, sobre olhar para essa própria realidade, muitas vezes de vulnerabilidade, de tensões, de tristezas, de angústias, e juntas e juntos conseguem forjar, através dessa devoção, espaços de esperança, ou noções de esperança, atos de resistência que fazem com que essas pessoas continuem caminhando, continuem vivendo as suas vidas e continuem produzindo lutas, estratégias de resistência, a partir dessa união, a partir desse contato comum, a partir dessa devoção comum que, de fato, une essas comunidades, né? Então, a gente tem noções de identidade, noções de justiça social, noções de economia, e aí a gente tem toda de fato, uma economia, não só na cidade de Aparecida, se a gente for lá e olhar, por exemplo, o comércio, tanto dentro do santuário quanto nos redores da cidade, a gente vê que tem uma economia que gira ali em torno dessas peregrinações, dessa devoção à Aparecida, mas também, em outros momentos, eu tenho imagens que eu comprei de Aparecida, amigos sempre me presenteiam, eu presenteio amigas e amigos, então isso também gira todo um sistema econômico. Existem noções de comunidade que se formam nessa devoção, e eu acho que principalmente nessas celebrações do dia 12 de outubro é bastante significativo quando a gente vê os números de pessoas que vão até o santuário e que fazem questão de ir ao santuário, principalmente porque se sentem pertencentes àquela comunidade, e naquele momento de celebração elas têm essa pauta comum, essa devoção comum que as unem e que, de alguma forma, aumenta a sensibilidade que elas têm umas com as outras, aumenta o senso de cuidado, de respeito, então é bastante interessante. Outra coisa também é a questão de raça, né? A gente não pode deixar de falar sobre a cor mais eminente que Nossa Senhora Aparecida traz, que é a Nossa Senhora Aparecida é a Santa Negra, né? A padroeira negra, e ela se consolida ali dentro do que a gente chama nos estudos marianos, né, ou na mariologia tradicional ou feminista, enfim, os estudos mariológicos em geral, a gente chama de Black Madonas, que são as Madonas negras. Nossa Senhora Aparecida é uma das várias Black Madonas que a gente tem e que, em geral, tem em comum a reflexão e a inspiração a se discutir, a se pensar sobre raça. E não só sobre raça, porque elas evocam, elas trazem essa cor, que se contrapõe geralmente às imagens mais tradicionais que a gente tem de Maria, né, que é a Maria com feições europeias, branca, geralmente vestida em trajes de monarquias europeias, geralmente também com as cores das casas de nobrezas europeias, mas a gente tem uma quebra desse padrão com as Black Madonas, mas mais do que isso, essas Black Madonas, elas inspiram devoções também de populações negras que muitas vezes encontram nessas Marias negras, nessas Madonas negras, um senso de identidade, um senso de identificação que as faz refletir sobre si mesmas, sobre a sua própria fé, sobre sua própria noção de religião, sobre a sua própria noção de igreja, de comunidade. Então, acho que a raça é um fator bastante importante para se pensar a devoção de Nossa Senhora Aparecida e a importância dela no campo brasileiro hoje. Um outro aspecto também que não se pode deixar de falar é a questão de gênero, né? Então, a gente tem Maria como esse símbolo que, pelo menos para a tradição católica, é um símbolo não tão importante quanto o próprio Cristo, mas que faz essa mediação muito significativa e que algumas pesquisadoras e alguns pesquisadores, inclusive, dizem que é em segundo. Primeiro vem Cristo e depois vem, na tradição católica, Maria, como essa mediadora entre o mundo sagrado e o mundo humano. Então, eu acho que esse conjunto de fatores, esse conjunto de aspectos que evoca tantos significados importantes para a população como um todo, mas principalmente para as devotas e devotos, são aquilo que formam esse caldo e que fazem com que a Aparecida seja a manifestação mais importante que a gente tem no Brasil hoje de devoção mariana e uma das mais importantes que a gente tem na América Latina. Na América Latina, a que mais movimenta
multidões é Guadalupe, né? E acho que muitas pessoas aqui já conhecem, ou se não conhecem, eu super inspiro e super incentivo a procurarem sobre a história de Guadalupe, também é muito interessante. Mas depois dela, Aparecida é a segunda maior, que mais movimenta multidões. Então, é muito difícil falar sobre Mariologia e falar sobre Mariologia na América Latina sem falar sobre Aparecida, sem falar sobre essa Black Madonna que movimenta tanta coisa, não só em termos de aspectos religiosos, mas também de aspectos políticos, né? Como a gente começou a discussão falando sobre laicidade. Então, dá para ver como que essas coisas também vão se interligando ali. E é por isso que a Aparecida não é só uma devoção, um símbolo religioso dos católicos, mas é também um símbolo político do nosso país e que acaba afetando todas e todos nós de alguma forma, pertencentes ou não à tradição católica. Nós estamos ouvindo, Marcela. Ah, legal. Gi, isso é muito bacana. Já estou chamando de Gi, tá bom? Pode chamar. Isso é muito bacana, porque uma coisa que você falava bem no início, eu acho que tem tudo a ver com isso tudo que você está dizendo, né? Que é o fato de a devoção à Nossa Senhora transpassar, né? Ela não pertence a uma religião específica, nem uma religião, nem uma igreja, muito menos, né? E é muito interessante perceber isso no popular, né? Eu me recordo que desde muito cedo, aqui na cidade, a gente tem a festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, que é uma das aparições, né, e tal. E aí ela é bastante rural mesmo, é uma tradição bastante rural. E o símbolo de Nossa Senhora para as congadas, e tem muita congada que vem para essa festa de Minas, do interior de Minas e de outros lugares e tal, vinha, não sei como está a festa agora, faz um tempinho que eu não participo, mas geralmente vinha. O símbolo de Nossa Senhora, especificamente de Nossa Senhora Aparecida para essas congadas, é muito interessante assim, analisar, porque tem uma diversidade tão grande, né? E eu acho que tem um pouco disso, né, que você falou. Se você puder comentar um pouquinho disso também, acho que é legal. Uhum. Eu estava pensando em mais do que só a diversidade de abordagem sobre Nossa Senhora Aparecida, eu estava pensando na minha experiência. O ano passado eu estive no santuário e, em geral, eu tento ir ao santuário. Esse ano não foi possível e eu estou extremamente triste por isso, mas a minha vontade era estar lá, o meu coração está lá. Mas é muito interessante quando a gente chega no santuário de Aparecida e vê o quão diversos são as demonstrações de fé e o quão diversas são as compreensões sobre o que é o símbolo de Aparecida e como é que ele significa a vida das pessoas. Então, no ano passado, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que dentro da igreja você tinha a programação oficial, mas ao redor, tanto fora da igreja, fora do santuário, na Basílica Velha também tinha, porque tem duas basílicas, né? A Basílica Nova, que é o Santuário Nacional, e a Basílica Velha, que fica na cidade de Aparecida. Mas ao redor também da Basílica tinham, então, programações paralelas. E numa dessas programações paralelas, por exemplo, uma das coisas que eu tenho refletido muito, que eu até escrevi um artigo que deve sair, é sobre um samba. Tinha um samba acontecendo, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, e o centro do samba era o samba que eles estavam tocando e cantando ali, era num bar, nos arredores da rua, e aquele samba trazia, então, uma letra autoral e cantava sobre essa devoção, e às vezes misturava a Nossa Senhora Aparecida associando a Iemanjá, por exemplo, e aquela devoção ia se juntando a outras e outras peregrinas que compreendiam Nossa Senhora Aparecida de outra forma, e aí cada um ia trazendo mais elementos para aquela letra autoral, e de repente aquela letra se tornou, eu acho que um ode não só a tradição católica, mas a todas as tradições que estavam comungando ali. Aquele espaço, para mim, do samba, foi realmente um espaço bastante sincrético, assim, em termos de aprofundamento de cada elemento específico de uma religião ou de uma expressão religiosa diferente, né? Então, você tinha o samba, que é tradicional das religiões afro-brasileiras, a gente tinha a associação a Iemanjá, que também é uma figura que geralmente associa-se a Nossa Senhora Aparecida em algumas expressões religiosas. A gente tinha o centro da devoção, que era Nossa Senhora Aparecida, porque era justamente na véspera da festa da padroeira. A gente tinha pessoas de outras religiões, tinham evangélicos das mais diferentes
das mais diferentes denominações, tinha-se pais de santo, mães de santo, tinha-se católicos, eu como pesquisadora, mas também como católica ali dentro. Então, assim, foi acho que uma dessas experiências bastante simbólicas de perceber como é que essa devoção específica, ela traz realmente aspectos muito importantes, não só de uma religião, mas de aspectos culturais mesmo do país. E outra coisa também é que dentro do santuário, o ano passado, por exemplo, tinha nas tendas de apoio, né, aos peregrinos, você tinha alguns serviços sendo oferecidos. Então, tinha o serviço tradicional de lava-pés, que é um serviço que é oferecido pelo santuário aos romeiros e às romeiras que chegam, muitas vezes com seus pés cheios de bolhas, ou com seus joelhos, né, porque muitas pessoas pagam a promessa de atravessar a travessia da fé de joelhos, e a travessia da fé é uma ponte de acho que 392 metros, se eu não me engano, que é muito grande, e atravessar aquilo de joelhos, e ainda pensando assim, que muitas dessas pessoas são senhoras ou senhores já de idade, com a pele bastante fragilizada, com a saúde bastante debilitada. Então, esses pontos de apoio são cruciais para dar esse serviço médico e assistencial a essas pessoas. Mas, para além disso, eles também ofereciam, pelo menos no ano passado, alguns serviços adicionais. Um deles era uma massagem. E aí, conversando com o pessoal que estava dando esse serviço e tudo mais, eu encontrei uma pessoa que aplicava reiki, por exemplo. E acho que, para mim, pensar num reiki sendo aplicado dentro do Santuário Nacional, dentro de um projeto de apoio e amparo aos peregrinos e às peregrinas, é também muito interessante, assim. De fato, perceber como que isso mobiliza pessoas de todas as pertences religiosas, de todas as expressões de fé possíveis. E para essa senhora, que aplicava reiki, que se considerava espírita, ela estava ali naquele santuário porque desde pequena a devoção à Nossa Senhora Aparecida mobilizava nela uma memória mesmo de pertencimento, uma memória de amparo e proteção. Para ela, a proteção da vida dela se devia ao fato de que Nossa Senhora guardava. E ela dizia isso a todo momento, né? Nossa Senhora que me guarda, Nossa Senhora que me protege. E aí tem essa relação também muito próxima entre peregrinas, peregrinos e a santa, né? Que é uma relação familiar, praticamente. Ela dizia para mim que Nossa Senhora Aparecida é a mãe dela, e que ela precisa, e ela se sente na responsabilidade de visitar o santuário todo ano para ver a própria mãe, que para ela aquilo era como voltar para casa, assim. Então, para mim, esse foi um desses pontos, assim, que você olha e fala, uau. Giovana, olha, exato. Se a gente tivesse combinado, acho que é esse ponto aí que eu queria falar com você. Você acha que talvez, exatamente por isso, por ser uma mulher, a figura feminina, né? Diante da masculinização da divindade, né? Porque é só homem. Então, assim, ter essa figura feminina, sabe? Que é essa, exatamente como você falou, é a mãe, é aquela que cuida, que dá colo, que dá conselho, que abraça, que alimenta, né? Que sustenta o seu filho. Então, será que isso também faz com que ela seja mais potente, né? Mais importante e é o mais próximo, talvez, de nós, né? Com uma divindade, talvez essa figura materna e o feminino esteja mais próximo do que o masculino. Uhum. Não, sem dúvidas. Uma das coisas que me chama muito a atenção é que, por exemplo, na consolidação, quando a Aparecida se torna um símbolo da identidade nacional do Brasil, um dos motivos principais pelo qual ela se torna esse símbolo nacional é justamente porque ela evoca noções de gênero e sexualidade muito específicas que as pessoas já conheciam. Então é como se ela tivesse na memória e no corpo e no sentimento e na fé das pessoas algo que já estava ali bem antes, assim, é como se ela expressasse algo, trouxesse para o material algo que as pessoas já sentiam e talvez não tinham uma imagem, um símbolo para poder nomear aquele sentimento, né? E aí eu acho que o símbolo de Maria para a Igreja Católica, mas também para os cristianismos de forma geral, é bastante importante e bastante ambíguo também. Porque, de certa forma, é realmente essa figura
materna, essa figura feminina que se coloca como um contraponto, que é colocada como um contraponto à extrema masculinização das hierarquias, né? Não só católica, mas também protestante e pentecostais, neopentecostais, enfim. E Maria é justamente essa mediação, então, entre o sagrado e o profano, entre o masculino e o feminino, entre aquilo que é norma e não norma, porque, de certa forma, Maria é aquela que extravasa os padrões de gênero, os padrões de sexualidade, os padrões de família. Se a gente for olhar para Maria histórica, né, a gente vai ver que Maria é uma mulher atípica do seu próprio tempo. Então, ela é aquela mulher que engravidou assim, do Espírito Santo, mas que naquele momento, pensa só, você chegar para o seu noivo e dizer, olha, eu estou grávida do Espírito Santo, no momento em que a mulher tinha um papel bastante remediado, né, bastante submisso, e ser acolhida por aquele homem, mas também se colocar, dizer, antes de ter que chegar a esse ponto, ela assumiu que ela ia ser, de fato, a portadora daquele ser divino, né? A mãe daquele ser divino. Então ela diz sim para o anjo. Então, ela, por vontade, ela escolhe, ela diz sim. E a partir desse dizer, a partir dessa colocação ativa de Maria, é que a gente tem, então, toda a narrativa que se segue sobre a gravidez, sobre o nascimento, sobre a vida de Jesus e sobre tudo aquilo que veio depois e que vai formar a história dos cristianismos. Mas eu acho que, principalmente se a gente for olhar em termos de gênero, Maria é aquela mulher atípica. É aquela mulher que se coloca completamente contra a tradição, contra as expectativas da sociedade do seu próprio tempo, e que vai se consolidando cada vez mais como uma mulher que não seguia realmente os padrões, e o próprio filho também não segue os padrões daquele período, né? O filho segue mais ou menos o exemplo da mãe, inclusive, e é por isso que se torna tão importante. Essa quebrar da tradição é justamente o que a tradição ensina. E é bastante paradoxal, porque se a gente tem, então, uma mulher que rompe com os padrões de gênero, com os padrões sociais, com os padrões normativos do seu próprio período, a gente tem toda uma construção histórica depois que transforma esse símbolo num símbolo bastante diferente do que ele era no começo, né? Então, muitas vezes, quando a gente olha para Maria e a gente evoca a ideia de mãe, ainda que se tenha essa perspectiva e esse significado mais profundo de apoio, de proteção, de zelo, de cuidado, que a figura feminina materna evoca, também dá para a gente pensar em quanto de passividade que não se tem atribuído a essa figura, assim. Então, quando a gente transforma Maria só na mãe, por exemplo, ou só nessa figura de acolhedora, só nessa figura de cuidado, que tipo de feminilidade que a gente está invocando, né? Será que essa é, de fato, a feminilidade de que o exemplo mariano da Maria histórica ali evocava nos começos ali da história de Jesus, da narrativa que se segue? Porque se a gente for olhar, não. Né? A Maria histórica é bastante diferente da Maria que se consolida como um símbolo passivo da igreja. Mas, por outro lado, quando a gente olha em termos de mariologia tradicional, a gente tem essa Maria mais passiva, mais contida, que acolhe, que zela, que cuida, que tudo dá, né? E essa é até uma discussão que eu e o Hugo e mais uns colegas estávamos tendo outro dia sobre natureza, por exemplo, porque uma outra associação que a gente faz às vezes é a natureza mãe, né? Então é Maria mãe, a natureza mãe, mas o que é essa mãe? Essa mãe é aquela que tudo dá, né? E que muitas vezes, inclusive, é desrespeitada e tem os seus limites desrespeitados. É aquela mãe que a gente passa com tratores e com carros por cima para jogar produtos tóxicos, né, para fazer com que a grama cresça, para fazer com que dê mais produtos, para a monocultura lucrar em cima, para o agronegócio lucrar em cima. Essa é a mãe natureza que a gente geralmente associa, aquela mãe natureza polida, aquela mãe natureza contida, aquela mãe natureza recatada, né? E essa também é a associação, e essa é uma discussão que não é minha, tá? É uma discussão que Nancy Cardoso faz, e inclusive o Nancy tem vários textos publicados sobre essa discussão de natureza mãe, a partir de um ponto de vista e de uma crítica ecossocialista, ecoteológica, que é muito interessante.
eu recomendo super que as pessoas procurem, porque a Nancy é uma dessas clássicas que a gente tem que ler quando a gente faz ou quer se aprofundar em estudos teológicos ou em ciência da religião. Mas, voltando para a discussão sobre Maria, eu acho que a gente pode trazer mais ou menos uma reflexão nesse sentido, né? Quando a gente fala de uma Maria mãe, será que a gente está associando as mães reais? Porque se a gente for olhar, por exemplo, os exemplos mais próximos, quando eu penso em mãe, eu penso em mães extremamente fortes, extremamente guerreiras, mas que, de certa forma, sofreram várias violências ao longo da vida e foram obrigadas a se reinventar e muitas vezes assumir uma responsabilidade muito grande sobre a criação dos seus filhos, sobre o sustento da própria casa, sobre as responsabilidades não só da família mais próxima, mas com a família extensa também, com a sociedade em geral. Então, são mães que são fortes de fato, guerreiras de fato, que são acolhedoras de fato, mas que também são violentadas e que também são seres que têm as suas próprias histórias e que são mais do que mães, né? E Maria é mais do que isso também. Então, às vezes a tradição tende a dar um foco muito grande para esse aspecto mais passivo de Maria, mas, por outro lado, quando a gente olha para as devoções, aí a gente tem uma Maria um pouco diferente, que é o meu interesse de pesquisa. Eu tenho a tese de que nessas Marias da devoção popular é onde a gente encontra o que há de mais sincero e o de mais profundo em termos de reflexão teológica, tanto para pensar Maria quanto para pensar gênero, sexualidade e as relações sociais como um todo. Porque quando a gente vê as devoções, e aí é muito interessante pensar nesse exemplo dessa moça, né, que vai todos os anos ao Santuário de Aparecida, mesmo não sendo católica, se oferece como voluntária para oferecer massagens, serviços de reiki, se a pessoa quiser, ou só de massagens tradicionais, se a pessoa não quiser o reiki. E por que é que essa mulher se coloca naquele espaço? Quem que é a Maria que essa mulher é devota, né? E aí, conversando com ela também, ela me disse que essa Maria, para ela, tem cor, tem cheiro e tem identidade. E acho que isso diz muito sobre essa Maria que está, de alguma forma, viva entre a devoção popular, né? Uma Maria que tem cor, é Nossa Senhora Aparecida. E aí, de novo, assim, é por isso que essa é uma devoção que evoca tanta gente, que traz tanta gente a fazer peregrinações extensas, a se colocarem em situações que normalmente não se colocariam, porque essa Maria, para elas, tem cor, tem cheiro, e ela não está... e também aí tem um paradoxo, porque se a gente for entrar hoje no Santuário Nacional, a imagem oficial da santa, que depois eu posso falar sobre isso também, né? A imagem oficial da santa está bastante distante do povo. Ela está, né, numa parede de vidro blindado, que tem várias decorações a ouro ali, que foi feita por um artista importante da cidade de São Paulo, que mobilizou bastante verba também, tanto da igreja quanto do Estado, e que está, de certa forma, bastante distante dos toques, dos beijos, dos abraços do povo, que foi como essa devoção começou. Essa devoção começou justamente nos toques, nos beijos, nos abraços. Mas, apesar da imagem original estar lá distante, o que a gente vê é a população, em geral, se reinventando e reinventando a sua própria fé, então trazendo seus próprios santinhos miniatura, trazendo as suas próprias imagens de Nossa Senhora Aparecida, a própria réplica, para, de alguma forma, dar continuidade àquela devoção que, de fato, inspira essas pessoas. E quem são essas pessoas, em geral? Essas pessoas, elas também têm um contexto próprio, elas também têm cor, têm cheiro. E na sua, assim, o meu interesse de pesquisa são principalmente mulheres e dissidentes sexuais e de gênero, então pessoas LGBTs. Parte da minha pesquisa tem sido coletar materiais artísticos, expressões de como que as pessoas LGBTs têm ressignificado essa imagem de Maria santa e recatada, mas trazendo de uma perspectiva mais viva, mais próxima daquilo que a fé e a devoção popular transforma, né, teologicamente, aprofunda as compreensões marianas. Então, eu acho também que isso é algo fundamental. Muito legal. Ó, uma pergunta que tem a ver com o que você está dizendo. Pauta pastoral. Depois diga seu nome para a gente, por favor. Eu esqueci. Sabe quem é, Má? Eu também esqueci. Eu lembro que você falou uma outra vez. Me desculpe, está sempre por aqui. Muito obrigado novamente. Olha lá, tem uma curiosidade. Como Maria adquiriu consciência crítica expressada no Magnificat?
Bom, essa é uma pergunta teológica, né? E eu sempre tô assim no meio, porque eu tô na ciência da religião, eu não tô na teologia. Talvez Hugo e Marcela possam nos ajudar mais. Mas o Magnificar é uma dessas expressões. É o Carlos. Pauta pastoral é o Carlos. Bom, o Magnificar é uma das expressões mais importantes que a gente tem na Bíblia, e a gente tem que é, na verdade, um canto, né? É no encontro de Maria com Isabel, quando a criança pula ali no ventre de Isabel, elas então juntas cantam o Magnificar, que é, na verdade, um canto-oração e que é bastante profundo e que é bastante importante para a Mariologia, porque é quando Maria expressa sua voz, né? Então, talvez essa consciência crítica de expressar-se e de demonstrar a sua reflexão e o seu carinho e a sua fé, talvez essa seja a consciência, né? E mais do que essa consciência de expressão, mas é uma expressão com. Então, ela está com alguém, ela não está sozinha, expressando sozinha algo que é dela e das vozes da cabeça dela. Mais do que isso, né? Ela está com uma comunidade, ainda que seja de 2 mulheres, mas é uma comunidade de 2 mulheres. Muito bacana. Antes de passar para a pergunta do Edmilson, até, porque tem uma relação direta com isso, eu acho importante ver o quanto que essa devoção que você falou, né, que você está falando, popular, ela desperta também, de alguma forma, né, um ânimo para as dificuldades da vida, né? Eu ia falar um ânimo para a militância, mas eu acho que isso restringiria muito, né? Tanto isso, mas é mais um ânimo para enfrentar essa vida que a grande maioria dos brasileiros, e principalmente das brasileiras, tem, né? Que é justamente essa sobrevivência sem dignidade, né? Na maioria das vezes, etc, né? O quanto que essa devoção ela vem dessa força aqui que está expressa também no Magnificar, né? Essa esperança de que um dia isso vai mudar, né? E que é, inclusive, o tema desse ano, né? Todo ano traz um tema, um lema, e o desse ano é justamente Peregrinos da Esperança. É Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. Que é uma tentativa, na verdade, uma tentativa não, é um alinhamento à preparação para o ano jubilar, que vai ser no ano que vem, né? 2025. E aí, uma das coisas que eu tenho pensado muito é o que significa ser peregrino da esperança. Nesse sentido, juntando essa devoção mariana e propondo isso como um tema da festa da padroeira desse ano. Então, de que tipo de esperança que a gente está falando, né? O que significa ser peregrino e por que Nossa Senhora está aí no meio? O que isso tem a ver com Nossa Senhora? Acho que tem vários caminhos da gente explorar um pouco dessas reflexões, mas acho que como se trata de uma reflexão em religião, uma que talvez seja interessante é esmiuçar um pouquinho, assim. Então, o que é a esperança? Acho que a esperança, nesse sentido, é um substantivo que precisa ser traduzido em verbo, em uma ação concreta, né? Não basta só ficar esperando ali. A esperança sozinha não é esperança, mas é uma espera. Uma espera o quê? Passiva, vazia, de quem tem o privilégio de esperar. Agora, para nós, pessoas comuns aqui que estamos batalhando no dia a dia, só esperar é um privilégio, né? É apenas isso, é um privilégio. A gente sonha com a mudança, a gente sonha com um horizonte mais bonito, com um futuro melhor, de fato, mas a gente precisa construir esse futuro. E acho que é por isso mesmo que o tema desse ano, né, de trazer esperança, tem um sentido mais profundo nessa capacidade de criar uma alternativa concreta, né, de criar alternativas mais equitárias e mais bonitas. E isso só é possível quando existem relações sinceras, relações comunitárias, relações que são construídas nessas alternativas, nessas lutas do dia a dia. E eu acho que isso também é ser igreja, né? Se a gente for pensar em igreja como termo de eclésia, que significa literalmente comunidade ou corpo, ou corpus, de pessoas que partilham uma casa comum, uma pertença comum. Então, acho que falar em peregrinos da esperança, como lema da novena e da festa da celebração da padroeira, talvez tenha ali um aspecto muito interessante que serve de convite para a gente refletir sobre quais aspectos mais profundos que a gente observa. E aí a primeira coisa que vem na minha cabeça é que existe uma reflexão por trás da escolha do tema da festa de Aparecida, mas se a gente olha para a realidade, a gente se depara com hierarquias religiosas e hierarquias políticas que ainda privilegiam a voz, o corpo, a experiência e a reflexão de homens, e principalmente de homens brancos, homens heterossexuais, geralmente pertencentes a elites econômicas, políticas, sociais, intelectuais, religiosas. E é a partir desse lugar que o
poder de dizer ali, de sonhar, tem sido legitimado no âmbito, pelo menos no âmbito institucional. A gente estava falando agora há pouco sobre as devoções, né? Mas acho que no âmbito institucional a gente ainda tem um desafio muito grande a ser enfrentado. Mas, se há esperança, eu encontro elas também com as teólogas, com as companheiras das teologias feministas. Porque elas já vêm batendo há muito tempo nisso, e se a gente quiser... nisso e no fato, né, de que se a gente quiser construir um horizonte de esperança ativa e coletiva, então a gente precisa não só deslocar o ponto da onde a gente está partindo, mas partir com as nossas e os nossos, num movimento de romper com esses sistemas, com essas hierarquias que têm nos impedido de avançar e que têm criado barreiras em nome dos seus próprios privilégios, né? Então, se a gente for pensar em movimentos sociais, por exemplo, eu acho que essa é uma das contribuições que a gente tem das teologias feministas, das teologias queer, para pensar esses movimentos e como é que nós, com os nossos corpos, com todas as nossas ambiguidades e com todos os nossos limites, como é que a gente tem forjado já alternativas e como é que a gente pode levar e ampliar essas alternativas. E aí uma das reflexões da Nancy Cardoso também, que eu gosto muito, é a que fala da necessidade de nós, principalmente nós mulheres, recuperarmos tradições de nós mesmas. Inclusive, foi por isso que eu propus esse nome para a nossa conversa de hoje, né? O que significa recuperar tradições de nós mesmas? Significa que, apesar da gente nem sempre ser valorizadas ou não valorizarmos, nós estamos constantemente escrevendo e esperançando alternativas de vida. Nós estamos constantemente construindo alternativas de eclésia, de religião, de corpo, de gênero, de sexualidade. Aqui, por exemplo, hoje, é um desses esforços, né, de pensar, de ousar sonhar com alternativas possíveis de religião que, de fato, ampliem o diálogo e, de fato, que permitam que a gente construa e valorize essas narrativas e essas experiências que surgem na vivência das mulheres, das dissidentes sexuais de gênero, dos nossos companheiros homens também que têm vivido em contextos de marginalização. Então, falar em uma tradição de nós mesmas é tomar a palavra principalmente de corpo inteiro, porque muitas vezes a gente fala sobre tomar a palavra, mas a gente tem mania de pensar que a palavra é só daqui, né? Ela só vem de um espaço do nosso corpo, é como se o resto não existisse. Mas não, quando a gente fala de tomar a palavra, de recuperar uma tradição de nós mesmas, a gente está falando sobre retomar a palavra de corpo inteiro. Então, é se sentar à mesa para comungar também as nossas histórias, os nossos saberes e as nossas práticas, que são parte de uma identidade coletiva e de uma identidade plural, que principalmente desafia as tradições dominantes e patriarcais, se a gente quiser, que tendem a esquecer de que nós somos todas e todos parte dessa igreja, que nós somos todas e todos diferentes uns dos outros, e que é justamente essa diferença que faz com que a gente tenha tanta cor, tanto sabor, tantas coisas maravilhosas para partilhar. Então, quando a gente fala de tradições de nós mesmas, a gente fala dessa importância. Ou melhor, da importância não, da necessidade da gente se opor à ideia de uma narrativa única, de uma narrativa hegemônica. Então, a gente tenta propor aqui, o que a gente está tentando fazer aqui, eu acho que o que o Pílulas Teológicas também traz muito nas discussões que propõe, é uma multiplicidade de vozes que vão refletir justamente essa diversidade das experiências de todas nós, daqueles que têm sido menosprezados e menosprezadas pelo projeto dominante, né? Então, eu acho que falar em tradições de nós mesmas é falar de uma convocatória mesmo. Uma peregrinação de esperança, como o tema desse ano sugere, na construção de memórias e culturas que pertencem ao povo e que são do povo, né? E aí Nossa Senhora Aparecida é esse símbolo. Então, quem é Nossa Senhora Aparecida, né? Como é que a gente entende tudo isso e como é que a gente utiliza todas essas expressões de devoção para pensar em alternativas? E acho que essa é um pouco da conversa. E aí, Giovana, só acho que contribuindo um pouquinho aí, eu acho que Nossa Senhora, Maria, né? Vamos pensar aqui em Maria. Eu acho que ela nos inspira para essa peregrinação. Quando eu adoro aquela passagem que, depois que ela recebe, então,
indaga, pergunta ao anjo, mas como é que isso vai acontecer? Peraí, não é assim, né? Ela nunca foi passiva. E aí ela diz assim que Maria sai apressadamente. Eu adoro essa passagem, né? Essa palavra que ela vai até a sua prima Isabel, né? A ajudá-la, né? No sentido de uma sororidade incrível. Então, assim, isso mostra essa Maria caminhante, peregrina, apressada. Ela tem pressa porque a vida tem pressa, né? E a pressa de Maria é muito interessante porque ela também vai aparecer quando Maria pede para Jesus fazer o primeiro milagre das bodas de Caná, né? Essa pressa que instiga, então, que inspira o primeiro milagre narrado ali no Novo Testamento. Então, e eu acho que a coisa da pressa é bastante interessante, porque se a gente for pensar na nossa vida comum, é a pressa que move o nosso dia a dia, né? Mas não é necessariamente a pressa pela produtividade, mas é a pressa por fazer sentido. É a pressa por querer significar as coisas que são mais importantes para a gente, aonde é que a gente quer colocar o nosso corpo. Então não é uma pressa de, eu preciso fazer, não é uma ansiedade, mas é uma pressa realmente por algo mais profundo, né? Quase uma sede mesmo. Hugo, temos pergunta aí, então? Temos sim. Vamos lá. Então, a do Edmilson. E, Giovana, como você avalia a tese... Opa, deixa eu colocar aqui. Como você avalia a tese de que o culto a Maria encoberta um politeísmo prático ou um monoteísmo de verniz? E aí ele continua. A expressão pede à mãe que o filho atende parece ser resposta que o povo dá à oficialidade. Na prática, as pessoas pedem à mãe que a mãe atende e o povo agradece à mãe. O que você pensa a respeito? Eu não sei se é necessariamente uma continuação da outra ou se é uma segunda, Edmilson, né? Mas fala aí pra gente. Mas, Gi, é isso. Uhum. Bom, eu fico pensando qual é o primeiro. Eu fico pensando qual que é o problema, se for de fato alguma coisa, algum problema. Eu acho que seria um problema para a institucionalidade. Mas como a gente está pensando aqui, principalmente nas formas de devoção popular, eu não estaria tão preocupada com o que é que isso pode ou não significar em termos de ultrapassar um culto monoteísta, enfim. A gente tem expressões de ultrapasse dos limites da tradição e dos limites daquilo que se impõe como monoteísmo cristão, e em muitas outras expressões, em muitos outros momentos da história do cristianismo, mas também nas devoções populares. Eu acho que o medo que se tem especificamente da devoção mariana, ultrapassar esses limites, é justamente pela potência dela, de invocar mulheres e de talvez rememorar, por exemplo, as deusas, né? Que é uma conversa que até eu e a Marcela estávamos tendo outro dia. O culto a Maria, por vezes, ele é temido justamente por trazer um pouco da memória do que as deusas significavam no mundo antigo. E quem é que tem medo das deusas, né? Na minha dissertação de mestrado, por exemplo, eu estudei Lilith, que não é um símbolo de uma deusa, pelo contrário, é o símbolo de uma mulher que foi uma mulher comum e que, pelo menos na narrativa, tá? Não estou falando de algo histórico, mas na narrativa mitológica, Lilith foi uma mulher comum, o símbolo de uma mulher comum, que se recusou à submissão. Ela foi, aliás, primeiro, ela foi a primeira mulher da tradição da Bíblia judaica, né? Da Bíblia hebraica, aliás. Foi criada do mesmo elemento de Adão, segundo algumas narrativas. Não existe só uma narrativa, são várias narrativas, como era muito característico, não só dos politeísmos, mas dos cristianismos originários também. A coisa da oralidade nesses cristianismos originários era muito forte, porque o texto escrito vem posteriormente, vem com a queda a segunda queda do templo, né? Vem com as invasões, principalmente com as invasões romanas posteriormente. Então, naquele período dos cristianismos originários, se tinha ainda a tradição oral como algo muito forte, e Lilith era, por exemplo, um mito bastante presente. Lilith era um desses elementos das deusas. As deusas, em geral, tinham duas faces, né? A face positiva, a face sagrada, a fase realmente que ajudava na colheita, e a fase maligna. Lilith, geralmente, quando associada às tradições mesopotâmicas, às diferentes tradições do crescente fértil, ela geralmente era associada à face negativa, que depois vai se tornar demoníaca na passagem do judaísmo, na passagem do
politeísmo para o monoteísmo, nessa consolidação de uma cultura majoritariamente masculina, nessa supressão das deusas em nome da valorização de um Deus único, exclusivo e com aspectos masculinos que invocava guerra, e aí a gente tem realmente a consolidação dessa imagem da masculinidade como uma potência de guerra, porque até então o que se tinha eram as deusas guerreiras, né? As deusas eram muitas vezes o símbolo da guerra, justamente porque na guerra às vezes se tinha a fertilidade de trazer para diferentes terras escravos, recursos, comida. Então as deusas eram o símbolo dessa potência do que era visto como algo naquele momento positivo, pelo menos do ponto de vista de quem ganhava a guerra, né? Mas com essa passagem, com esse andar, esse caminhar histórico, essas deusas vão perdendo o seu papel, vão perdendo a sua importância, vão sendo suprimidas dentro da cultura judaica e depois da cultura judaico-cristã. E hoje o que se tem desse resquício mais forte ali de uma figura feminina potente é justamente Maria, né? Mas Maria aparece como esse símbolo mais de mediação do que como aquela força que as deusas tinham na antiguidade. Então, Maria não é exatamente uma deusa guerreira, por exemplo, mas para muitas pessoas ela é a deusa que ajuda ou que inspira ou que realmente abençoa as batalhas no dia a dia dessas pessoas. Então, talvez a gente tenha alguma expressão ambígua, mas acho que toda devoção e toda expressão de fé mais sincera, ela sempre vai ultrapassar os limites da oficialidade. Então, se a gente vê isso como algo negativo, então a gente vai ver toda a devoção popular como algo negativo, porque ela sempre vai extravasar aquilo que se tenta aprender. E quanto mais se tenta aprender, mais ela escapa. E é justamente por isso que ela é tão bela, tão rica, né? A própria devoção à Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, ela já foi vista como algo pagão, como algo extremamente negativo para a tradição cristã. Então, a Marcela mencionou, né, que durante esse ano eu estive como pesquisadora convidada na Marian Library, que fica lá em Ohio e é a segunda maior livraria mariana depois da livraria mariana, da Biblioteca Mariana que nós temos no Vaticano, né? E eu tive a honra e o prazer de estar ali investigando uma parte dos acervos dessa biblioteca. E uma das imagens que mais me chamou a atenção foi um arquivo quase secreto, que é um pedacinho de jornal de nada, que é de 1814, se eu não me engano. Eu não tinha separado ele aqui, para vocês verem que eu estou totalmente fora do script hoje. Mas esse pedacinho pequeno de papel de 1814, o que era? Era uma manchete de jornal escrita por um francês nos Estados Unidos. Então, era uma manchete de jornal em inglês escrita por um francês, em que era, assim, grande, visível, e era a capa desse jornal daquele momento, que dizia que no Brasil estava se crescendo uma devoção estranha. E uma devoção estranha porque escancarava os limites da igreja. E aí ele ia ao longo da matéria, a manchete era Brasil vê o crescimento de uma devoção estranha. E aí no subtítulo ali tinha, né? Essa devoção estranha tem inspirado centenas de pessoas a se deslocarem até o interior de São Paulo para visitarem uma imagem feia, quebrada, de uma Nossa Senhora negra, da qual não se tem muito mais informações. E aí, ao longo do texto, ele ia trazendo algumas reflexões que ele fez ali, estando em Aparecida, e sempre associando a Nossa Senhora de Fátima, e dizendo que Nossa Senhora de Fátima tinha que proteger aquelas devotas, aqueles devotos, e trazer eles de volta à luz e de volta ao ensinamento mariano, né? Então, assim, trazer de volta a oficialidade, era isso que ele queria dizer. E aí eu acho que isso é um exemplo bastante emblemático de como é que essa devoção ultrapassa os limites da igreja, porque até então, assim, a devoção à Nossa Senhora Aparecida estava crescendo naquele momento, né? A gente já tinha consolidado isso na devoção popular, mas estava num período em que a igreja ainda estava discutindo se ia ou não aprovar aquele culto, se era algo que era interessante naquele momento ou não. Ainda se tinham muitas questões burocráticas, muitas questões institucionais, mas era uma devoção viva que já estava acontecendo, que já estava mobilizando centenas de pessoas todos os meses do ano. E aí, assim,
será que se a gente de fato tivesse proibido esse culto e a igreja tivesse dado um veredito de que não, que isso não ia fazer sentido, que os fiéis que demonstrassem essa expressão seriam caçados ou punidos de alguma forma, será que isso teria tido algum efeito positivo para a institucionalidade? Ou será que isso teria instigado ainda mais uma devoção e uma fé que já era crescente naquele momento, e que já tinha o carinho de tantas pessoas, né? Que já fazia sentido para tantas pessoas. Então é muito interessante que até os elementos que a gente acha que já estão muito bem consolidados, eles nascem sempre com essa desconfiança, que é sempre a desconfiança de será que a gente vai querer ultrapassar os limites da institucionalidade? Será que vale a pena ter essa dor de cabeça? Oi. Muito bom. Acho que tem mais uma contribuição aí, então, do Edmilson, né? O Hugo coloca na tela para a gente. Exatamente, Giovana, assim diz o Edmilson. Toda monocultura é dominação. E os monoteísmos são também posições de monocultura. Minha pergunta vai no sentido de que o povo sabe encontrar seus próprios caminhos. Exatamente. Exatamente. E é muito interessante como que a gente está sempre um passo atrás. A gente, assim, falando agora de um lugar de pesquisadora, né? Até muito recentemente, eu não tinha me deparado com um documento bastante especial e bastante importante na história da aparição de Aparecida, que é até estranho falar sobre a aparição de Aparecida, né? Mas a aparição de Nossa Senhora Aparecida, da imagem, né? O que se tinha, por exemplo, até então, era que... Bom, eu não sei se eu preciso ou se eu devo contar, mas eu vou contar a história, né? Não a história necessariamente, mas alguns detalhes. Para quem não sabe, ou para quem não está muito familiarizado com a devoção, ou principalmente com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a imagem original é feita de barro cozido de terracota, é por isso que ela é escura. Ela tem 36 centímetros de altura, então não é uma imagem muito grande. E ela não tem tantas joias, tantas riquezas como a gente vê na Aparecida hoje, que tem um manto, né, aquele manto azul e aquela coroa inclusive foi dada pela princesa Isabel. Inclusive um fato muito interessante é que quando a princesa Isabel ela deu duas versões de coroas diferentes, e as duas são extremamente pesadas, porque são feitas de brilhante, de prata, de ouro. Então, são materiais muito pesados, né? E Nossa Senhora Aparecida foi encontrada por 3 pescadores, esquartejada. Então, ela era primeiro o corpo, né? Primeiro o João Alves. Foram 3 pescadores que encontraram: Domingos Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. O João Alves foi quem de fato pescou a imagem. E ele pesca essa imagem primeiro só o corpo. E depois ele joga de novo a rede e encontra a cabeça. E aí, assim, passaram-se vários séculos tentando fazer com que a cabeça de Aparecida ficasse no lugar. E isso pode inspirar a gente a fazer várias reflexões depois sobre igreja, sobre o que isso significa mesmo, o simbolismo que isso tem. Mas, pensa só, é uma imagem extremamente frágil, extremamente importante para a fé e para a devoção das brasileiras e dos brasileiros, principalmente católicos, e que aí, quando recebe a coroa da princesa Isabel, né, a coroa tão pesada que a cabeça dela, que tinha conseguido um concerto, caiu e ficou caindo durante vários tempos. Assim, isso foi uma grande questão para tentar manter a cabeça de Aparecida no lugar com a coroa. Mas na imagem original não se tem a coroa e se tem a cabeça. E essa cabeça, ela... Por isso que, inclusive, esse rosto, essa imagem original, ela tem uma cicatriz. Essa cicatriz foi sumida, ela desapareceu porque houve um atentado. Acho que isso também muitas pessoas devem saber, né? Que esse foi um dos motivos pelos quais a institucionalidade justificou o fato de terem tirado a Aparecida das mãos e do carinho e do toque da população, das fiéis e dos fiéis, dos devotos e devotas, para colocar longe, afastado num vidro blindado. Porque, de fato, teve um atentado. Esse foi um homem, ele se jogou contra a imagem caiu no chão, espatifou. Foi preciso reconstruir toda a imagem, mas principalmente a cabeça. E aí, nessa reconstrução, que foi feita por uma artista plástica no MASP, em São Paulo,
ela conseguiu finalmente resolver o problema do pescoço e ela conseguiu sumir com a cicatriz de Aparecida, mas ainda assim, por convenção, se mantém o pescoço mais ou menos escondido. Inclusive, se construíram posteriormente um cabelo comprido na imagem que originalmente não tinha. Originalmente, a Aparecida era uma santa de barro cozido, então de cor escura, com um cabelo extremamente curtinho, que muitos padres não gostavam porque achavam que era muito masculina a imagem, era um cabelo todo cacheadinho e bem curtinho mesmo. E depois ela ganha, então, um cabelão sem cicatriz no pescoço e com a cabeça no lugar. Mas havia, então, uma coisa que não fazia muito sentido na história de Aparecida, que é que Domingos Martins, João Alves e Felipe Pedroso foram os 3 pescadores que encontraram a imagem, né? Principalmente João Alves, que foi quem pescou. Mas depois da pescaria, João Alves, não se tem mais notícias do que é que João Alves fez com isso, com a imagem, mas se tem notícias de que o neto de Felipe Pedroso, ficou com essa imagem, e essa imagem que estava com o neto de Felipe Pedroso, muitos anos depois, foi entregue à igreja, e aí a igreja realmente colocou numa capela. Então, durante muito tempo, durante mais ou menos 50, 60 anos, a imagem de Nossa Senhora Aparecida esteve em capelas domiciliares, passando de mão em mão, de casa em casa, principalmente ali na cidade de Guaratinguetá, né, no vilarejo de Guaratinguetá, que era um vilarejo extremamente violento, que estava num espaço localizado geograficamente e politicamente importantíssimo, porque era a rota para o Rio de Janeiro, para São Paulo e para Minas Gerais, que naquele momento eram Minas de Ouro, né? Não era Minas Gerais, depois se torna Minas Gerais. E eles deixaram tudo isso durante muito tempo. Acharam-se, né, os pesquisadores, os padres e todo mundo que tinham acesso aos documentos que narram a história de Aparecida, acharam que de fato tinha ficado com Felipe Pedroso, mas era muito estranho que João Alves tenha pescado a imagem, entregue para o amigo e falado: se vira com essa imagem, que eu não quero ficar com isso. Muitas vezes se especulava que ele tinha achado que talvez a imagem quebrada ia dar algum mau agouro, alguma coisa ruim, então ele não queria na casa dele, né? Mas isso ainda era muito estranho, porque se eles tinham vivenciado um milagre, como a narrativa conta, então não faria sentido que ele tivesse medo da imagem, mas a nossa primeira intuição é querer ficar com aquela imagem, querer realmente guardar e contar essa história para as pessoas, né? Mas nos documentos anteriores a gente não tinha nada que provasse ou que contasse uma versão diferente. Mas aí, muito recentemente, descobriram que, na verdade, de fato, o João Alves ficou com a imagem, e assim que ele chegou da pesca e entrega essa imagem para uma pessoa que, nos documentos mais recentes que foram encontrados, se denomina mãe. E aí depois eles descobriram, de fato, que essa mãe era uma mulher chamada Silvana Rocha Alves, que era justamente a mãe de João Alves. Então, na narrativa, o que se tem é que João Alves e os seus companheiros de pesca ali eram todos familiares, né? Que também trabalhavam como homens livres para um fazendeiro que é, inclusive, poucas pessoas sabem, primo de Frei Galvão, e é muito interessante como que essas coisas se interligam, né? Mas o fazendeiro do qual saíram os 3 pescadores era primo o fazendeiro que mandou os 3 pescadores de expedição e que nessa expedição acabaram por encontrar a imagem de Nossa Senhora Aparecida era primo de Frei Galvão. E aí, na história mais recente das documentações, se descobriu, então, que a mãe de João Alves, que é a Silvana Rocha, ela pega essa imagem, o filho chega com a imagem e fala: mãe, a gente acabou de vivenciar uma coisa inexplicável, a gente não estava conseguindo pescar, e aí, assim que eu consegui pescar alguma coisa, eu senti que era pesado, eu peguei o corpo dessa imagem, coloquei no navio, coloquei no barquinho, depois eu encontrei a cabeça, juntamos cabeça com o corpo, e a partir daí a gente conseguiu pescar tanta coisa que a gente se deu por vencido e foi embora com o barco cheio de peixe. E aí, a mãe de João Alves, então, Silvana Rocha, fala: meu Deus, a gente precisa guardar essa imagem, e os 2 guardam juntos, né, numa caixinha. E ela diz: amanhã a gente vê o que vai fazer. Aí o João Alves, então, sai para levar os peixes para a fazenda e ele adormece por lá, ele não volta para casa. E quando ele volta,
a gente tem, então, a segunda narrativa, o segundo milagre atribuído a Nossa Senhora Aparecida, que já se tinha ideia de que esse era o segundo milagre, mas não se tinha muito contexto. E o segundo milagre qual é? É o de que uma moça, que hoje a gente sabe que é a Silvana Rocha Alves, estava com uma caixinha com a imagem de Aparecida, e essa caixinha ficou fazendo barulho a noite inteira. E aí, na manhã seguinte, estava um vento muito forte, era uma manhã muito escura, de muita tempestade. Ela decide, então, fechar as janelas para não ter nenhum barulho, nada. Ela faz um pequeno altarzinho, monta a imagem, monta a cabeça e o corpo, né? Tenta colar ali com cera de vela, acende 3 velas, 4, acho que são 3 velas ao redor da imagem, e, de repente, todas as luzes se apagam. E aí, antes que ela conseguisse voltar com a lamparina para acender as velas se acendem sozinha. E aí, esse é o segundo milagre atribuído à Nossa Senhora Aparecida, né? O barulho e o acender das velas, que foi narrado por uma pessoa que teve contato com a Silvana Rocha Alves. E hoje se sabe que, então, a Silvana foi a primeira guardiã de Aparecida e que a imagem oficial ficou na casa dela durante muito tempo e que foi ela responsável pela primeira capela, que depois vai mudar de lugar, que aí depois vai passar para a família do Felipe Pedroso e que vai chegar, então, na mão do neto de Felipe Pedroso, que é quem guarda essa imagem até que o capelão da cidade decide finalmente fazer uma capela mais institucionalizada, ainda que não necessariamente ainda reconhecida pela igreja. E aí é que a história vai tomando um corpo institucional posteriormente a isso, mas é muito interessante, assim, de saber que é uma devoção que cresce e que é guardada principalmente por uma mulher. Eu acho que isso coloca esse símbolo, né, Nossa Senhora Aparecida, em um outro patamar, ainda mais significativo em termos de gênero e sexualidade. Gi, que legal, eu não sabia essa história do Galvão, olha só, bacana, hein? Muito Isso boa, fez né? aquela coisa, né? Deu uma explosão aqui que eu tô tentando processar, que você já começa a ligar os pontos, né? Muito engraçado. Bom, eu tive que eternizar, né, Giovana? Você me permite, por favor, né? Passaram séculos tentando fazer com que a cabeça de Nossa Senhora ficasse no lugar. Acho que isso vai ficar muito, né? Porque isso diz muito, né? Diz muito, muito. Muito legal também. Outro dia eu Gente, desculpa. vai, pode falar. Não, pode Outro falar. dia eu até ouvi uma reflexão muito interessante de um padre da comunidade da qual eu sou parte, onde ele dizia que esse significado, né, da cabeça de Aparecida ter vindo depois do corpo pode ser bastante interessante para pensar a igreja também, se a gente for pensar, então, que primeiro se tem o corpo, mas o corpo sozinho não faz milagre nenhum. Mas é a partir do momento que se pesca a cabeça e se junta o corpo com a cabeça, é que a gente realmente tem algo acontecendo, uma ação concreta sendo formada. Então a gente começou falando sobre uma esperança concreta, né? E eu acho que essa esperança concreta é justamente quando a gente liga o corpo com a cabeça. É quando a gente consegue pensar juntas e juntos e transformar a nossa própria realidade, a realidade mais geral, juntas e juntos. Porque separado a gente não vai conseguir fazer nada e nenhum milagre vai acontecer jamais. Não, muito legal. E ainda mais concebendo Maria como seio da comunidade cristã, né? O início, eu acho fenomenal. Ó, Edmilson, mais uma contribuição, ó, que legal. O termo padroeira a mim evoca o padroado, mas ainda o patriarcado. Poderíamos pelo menos usar madroeira, uma vez que Maria é tida como madre e não como páter. Muito legal, Edmilson. Boa também. Né? Gi, antes de te passar para que você possa fazer uma fala final, já estamos com 1 hora e 20 aqui. É incrível, assim, porque os programas com você, eles passam, o tempo passa, a gente nem vê, né? Passam voando, assim, né? Enfim, eu sei que você teria mais um monte de coisa, vai ter que voltar mais um monte de vezes no Pílulas, com certeza. Eu ia falar do Daniel. Daniel, eu e ele tivemos ao mesmo tempo uma tempestade. Não sei se vocês viram que desligou a minha câmera aqui. É porque, de fato, a energia elétrica faltou aqui. Foi uma tempestade que passou lá na Zona Leste, por aqui também. E aí nós dois ao mesmo tempo ficamos sem. Ele pediu desculpas porque não conseguiu voltar e tal. E, enfim, quero de novo divulgar o trabalho dele. É um trabalho muito legal. Acho que ficou um pouco ruim aqui o instrumento e a voz. Depois a gente vai tentar fazer isso de uma melhor forma para os próximos. Mas deu para sentir ali um pouco o peso da bossa nova dele ali. Muito bacana mesmo. Quem puder, acesse no Spotify. Nós temos o link. Eu deixei o link lá no comecinho. Deixa eu pegar de novo. Aqui está. Quem puder
E aí tem que copiar e colar o link aqui, né? Não tem como. Ou procurar no próprio Spotify, Daniel. Deixa eu ver aqui. Como está no Spotify, eu tinha deixado aberto aqui. Aqui está. Daniel da Costa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Eu acho que eu posso mostrar aqui que fica melhor, né? Para a gente divulgar direitinho aqui. Peraí, deixa eu mostrar minha tela aqui. Aqui está. Daniel da Costa. Essa foto dele aqui. E como ele mesmo falou, tem em português e em inglês. Muita coisa boa ali. Então, é isso, né? E agora eu deixo para Marcela para ela passar para você para os finalmente aí. Giovana, sua mensagem final para todos nós, devotos e devotas de Nossa Senhora Aparecida. É claro que não se esgota, né? Com certeza tem muita coisa, e como o Hugo já disse, e eu também falei, a casa é sua, e a gente adora te receber, e se quiser voltar, vai voltar, né? Outras vezes. Então, vamos lá, com você, suas considerações finais, sua mensagem final. Bom, muito obrigada por me receberem aqui, Hugo, Marcela, é sempre um prazer estar aqui, vocês sabem disso. Contem comigo quando precisarem, quando quiserem. E a todos e todas que estão nos assistindo também, muito obrigada por estarem aqui, por partilharem reflexões conosco, por concordarem, discordarem, por conversarem com a gente, principalmente ampliarem essas reflexões, que não são só nossas, não é só minha, nem da Nancy Cardoso, nem do Hugo, nem da Marcela, então, são reflexões em aberto, são reflexões que a gente vai construindo e aprofundando cada vez mais. E se eu tenho uma consideração final a fazer, e essa é sempre uma responsabilidade muito grande, eu diria para a gente continuar pensando nessa temática de peregrinos da fé, de peregrinos da esperança, né? O que isso significa? Hoje a gente conversou um pouco sobre caminhos possíveis para olhar para a narrativa e para a devoção e para o símbolo e para o culto à Nossa Senhora Aparecida de uma perspectiva um pouco mais diferente do que tradicionalmente a gente olha, né? Mas uma outra coisa também é perceber que, embora a devoção, embora a história de Nossa Senhora Aparecida tenha mudado consideravelmente desde da sua aparição, desde lá do início, uma das principais características até hoje continua sendo o aspecto mais poroso, né, mais espontâneo, mais íntimo do relacionamento que as e os devotos têm com ela. E essa devoção justamente está constantemente construindo, desconstruindo e reconstruindo significados mais profundos e intimamente relacionados às próprias experiências de fé e de vida dessas pessoas. Então, se a gente for continuar refletindo e conversando sobre a temática de Peregrinos da Esperança, então eu acho que essa é uma mensagem bastante interessante, bastante profunda para a gente compreender que essa é uma experiência que ainda está em transformação e que sempre vai estar em transformação, e que se tem algo característico da devoção mariana é isso, é que a gente está sempre reinventando e inventando novos significados. Isso mostra o quão diverso, o quão diferente, o quão plural nós somos, né? E o quanto que a gente pode continuar produzindo, então, alternativas de vida, de fé, de devoção plurais. E que está tudo bem, a gente pode continuar em diálogo, em comunidade, construindo juntas e juntos as diferentes perspectivas que a gente acredita. Maravilha. Então, nós agradecemos, Giovana, mais uma vez. Agradecemos ao Hugo, ao Daniel também, né? E a todos que estão aqui, nos acompanharam, aqueles que vão assistir depois, né? E aí, lembrando de ajudar nosso canal, o canal Não é Heresia, a estar curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo e outros também, que se você se interessou, vai lá no canal para ajudar a esse conteúdo chegar para mais pessoas. Muito obrigada a todos e todas, uma boa noite e até o próximo Pílulas Teológicas. Tchau, tchau. Gente, antes de ir, um recado importante. Você falou do Não é Heresia, só para justificar, né? Nós conseguimos falar com o Carlos depois, com o Carlos, né? Ele está bem, tá? Não aconteceu nada com ele. Ele passou de manhã para nós o e-mail e assim esqueceu de passar o servidor que a gente deveria logar para poder transmitir pelo Não é Heresia. Mas sem problemas, no próximo a gente transmite por lá, tá bom?
eu vou passar a gravação para ele também, que vai ficar lá pelo canal Não É Heresia como gravado. Muito obrigado, Carlos, sempre por aqui também, olha lá, Carlos, Edmilson, muito obrigado também, sempre por aqui. Um grande abraço, gente, até! Tchau, tchau.